Graça e Paz. Sermão por Jonathan Edwards. A medida do pecado e a ira de Deus. 1 Tessalonicenses 2,16. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Quando aqueles que continuam no pecado tiverem preenchido a medida de seus pecados, então irá cair sobre eles a ira de Deus ao máximo. No versículo 14, o apóstolo Paulo elogia os cristãos tessalonicenses por terem se tornado seguidores das igrejas de Deus na Judéia, tanto na fé quanto nos sofrimentos. Na fé em que eles receberam a palavra não como a palavra do homem, mas como na verdade é a palavra de Deus. Nos sofrimentos em que sofreram como as coisas de seus próprios compatriotas, como eles tinham dos judeus, sobre o qual o apóstolo expõe a perversidade perseguidora, cruel e perversa daquele povo, que mataram o Senhor Jesus e seus próprios profetas, e, diz ele, nos perseguiram, e eles não agradam a Deus e são contrários a todos os homens, proibindo-nos de falar aos gentios para que eles possam ser salvos. Então vêm as palavras do texto, para encher sempre os seus pecados, porque a ira caiu sobre eles ao máximo. Nestas palavras podemos observar duas coisas. Primeiro, para que efeito foi a hedionda maldade e obstinação dos judeus, para encher seus pecados. Deus estabeleceu limites para a maldade de cada homem. Ele permite que os homens vivam e continuem em pecado até que tenham preenchido sua medida e então os corta. Para este efeito foi a maldade e obstinação dos judeus. Eles eram extremamente perversos e assim encheram a medida de seus pecados em um grande ritmo. E a razão pela qual eles foram autorizados a ser tão obstinados sob a pregação e os milagres de Cristo e dos apóstolos e sob todos os meios usados com eles, foi que eles poderiam preencher a medida de seus pecados. Isso está de acordo com o que Cristo disse em Mateus 23, 31 e 32. Portanto, sois testemunhas a vós mesmos de que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Encha então a medida de seus pais. Segundo, o castigo de sua maldade. A ira caiu sobre eles ao máximo, ou até o fim. Existe uma conexão entre a medida do pecado dos homens e a medida da punição. Quando eles tiverem preenchido a medida de seu pecado, então é preenchida a medida da ira de Deus. O grau de sua punição é o grau máximo. Isso pode respeitar tanto uma punição nacional quanto pessoal. Se considerarmos isso como uma punição nacional, um pouco depois do tempo em que a epístola foi escrita, a ira atingiu a nação dos judeus ao máximo em sua terrível destruição pelos romanos, quando, como disse Cristo, houve uma grande tribulação, qual nunca houve desde o princípio do mundo até aquele tempo. Mateus 24, 21. Essa nação já havia sofrido muitos dos frutos da ira divina por seus pecados. Mas isso estava além de tudo. Esse era o mais alto grau de punição como nação. Se levarmos isso para o lado pessoal, punição pessoal, então respeita sua punição no inferno. Deus muitas vezes pune os homens de maneira terrível neste mundo, mas no inferno a ira vem sobre eles ao máximo. Por essa expressão também é denotada a certeza dessa punição, pois embora o castigo fosse então futuro, ainda assim é mencionado como presente. A ira caiu sobre eles ao máximo. Era tão certo como se já tivesse acontecido. Deus, que conhece todas as coisas, fala das coisas que não são como se fossem, pois as coisas presentes e futuras são igualmente certas para Ele. Também denota a aproximação próxima dele. A ira chegou, ou seja, está à mão, está à porta, como provou com relação a essa nação. Sua terrível destruição pelos romanos ocorreu logo depois que o apóstolo escreveu esta epístola. Quando aqueles que continuam no pecado tiverem preenchido a medida de seus pecados, então a ira cairá sobre eles ao máximo. Existe uma certa medida que Deus atribuiu ao pecado de todo homem ímpio.
Deus diz a respeito do pecado do homem, como diz as ondas furiosas do mar: até aqui virás e não mais. A medida de alguns é muito maior do que a de outros. Alguns réprobos cometem apenas um pequeno pecado em comparação com outros e assim devem suportar proporcionalmente uma punição menor. Existem muitos vasos de ira, mas alguns são vasos menores e outros maiores. Alguns conterão relativamente pouca ira, outros uma medida maior dela. Às vezes, quando vemos os homens chegarem a extremos terríveis e se tornarem terrivelmente perversos, estamos prontos para nos perguntar se Deus os deixará em paz. Ele os vê continuar em tal maldade audaciosa e mantém silêncio, nem faz nada para interrompê-los, mas eles seguem suavemente e não se machucam. Mas às vezes a razão pela qual Deus os deixa em paz é porque eles não preencheram a medida de seus pecados. Quando vivem em terrível iniquidade, estão apenas preenchendo a medida que Deus limitou para eles. Às vezes é por isso que Deus permite que homens muito perversos vivam tanto, porque a iniquidade deles não está completa. Gênesis 15:16 diz: a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Por esta razão também Deus às vezes permite que eles vivam em prosperidade. Sua prosperidade é uma armadilha para eles e uma ocasião para que pequem muito mais. Portanto, Deus permite que eles tenham essa armadilha porque Ele permite que eles preencham uma medida maior. Assim, por esta causa, Ele às vezes permite que vivam sob grande luz e grandes meios e vantagens, ao mesmo tempo em que negligenciam e aproveitam mal todas as coisas. Cada um viverá até que tenha completado sua medida. Enquanto os homens continuam no pecado, eles estão cumprindo a medida que lhes foi dada. Este é o trabalho em que eles passam toda a sua vida. Eles começam na infância, e se eles viverem para envelhecer em pecado, eles ainda continuarão com este trabalho. É o trabalho com o qual cada dia é preenchido. Eles podem alterar seus negócios em outros aspectos. Às vezes eles podem ser sobre uma coisa e às vezes sobre outra, mas nunca mudam dessa obra de encher a medida de seus pecados. Onde quer que coloquem as mãos, eles ainda estão empregados neste trabalho. Esta é a primeira coisa que eles fazem quando acordam pela manhã e a última coisa que fazem à noite. Eles estão o tempo todo entesourando ira para o dia da ira e a revelação do justo julgamento de Deus. É um erro grosseiro de alguns homens naturais que pensam que quando leem e oram não aumentam seus pecados. Mas ao contrário, eles pensam que diminuem sua culpa por esses exercícios. Eles pensam que em vez de aumentar seus pecados, eles fazem algo para satisfazer suas ofensas passadas. Mas em vez disso, eles acrescentam à medida suas melhores orações e os serviços com os quais eles próprios estão mais satisfeitos. Quando a medida de seus pecados for preenchida, então a ira cairá sobre eles ao máximo. Deus então não esperará mais por eles. Os homens perversos pensam que Deus é totalmente igual a eles porque, quando cometem tal maldade, ele fica em silêncio, porque o julgamento contra uma obra má não é executado rapidamente. Portanto, o coração dos filhos dos homens está totalmente disposto a fazer o mal. Mas quando eles tiverem preenchido a medida de seus pecados, o julgamento será executado. Deus não os tolerará mais. Agora é o dia da graça e o dia da paciência que eles gastam preenchendo seus pecados. Mas quando seus pecados estiverem completos, então virá o dia da ira, o dia da cólera feroz de Deus. Deus frequentemente executa sua ira sobre homens ímpios em menor grau neste mundo. Ele às vezes traz aflições sobre eles e isso em ira. Às vezes ele expressa sua ira em julgamentos muito doloridos. Às vezes ele aparece de maneira terrível, não apenas externamente, mas também nas expressões internas de suas consciências. Alguns, antes de morrer, tiveram a ira de Deus infligida em suas almas em graus intoleráveis. Mas essas coisas são apenas precursoras de sua punição, apenas leves antecipações de ira. Deus nunca desperta toda a sua ira contra os homens maus enquanto está neste mundo.
Mas quando os homens perversos tiverem enchido a medida de seus pecados, então a ira cairá sobre eles ao máximo. E isso nos seguintes aspectos. Primeiro, a ira virá sobre eles sem qualquer restrição ou moderação no grau dela. Deus sempre impõe, por assim dizer, uma restrição sobre si mesmo. Ele não desperta sua ira. Ele detém seu vento forte no dia de seu vento leste. Ele não deixa seu braço pousar sobre homens perversos com todo o seu peso. Mas quando os pecadores tiverem preenchido a medida de seus pecados, não haverá cautela nem restrição. Seu vento forte não será contido nem moderado. A ira de Deus será derramada como fogo. Ele surgirá não apenas com raiva, mas com a ferocidade de sua raiva. Ele executará a ira com poder para mostrar qual é a sua ira e tornar conhecido o seu poder. Não haverá nada para aliviar sua ira. Sua pesada ira cairá sobre eles sem nada para aliviar o fardo ou para evitar em qualquer medida que todo o seu peso oprima a alma. Seu olho não poupará nem considerará os gritos e lamentações do pecador, por mais altos e amargos que sejam. Então os ímpios saberão que Deus é o Senhor. Eles saberão quão grande é aquela majestade que eles desprezaram e quão terrível é aquela ameaça de ira que eles tão pouco consideraram. Então virá sobre os homens perversos o castigo que eles merecem. Deus exigirá deles o último centavo. Suas iniquidades são marcadas diante dele. Estão todos escritos em seu livro. E no mundo futuro ele contará com eles, e eles deverão pagar toda a dívida. Seus pecados são guardados com Deus. Eles estão selados entre seus tesouros, e a eles ele recompensará, sim, recompensará em seus seios. O grau consumado de punição não será executado até o dia do julgamento. Mas os ímpios são selados a esse castigo consumado imediatamente após a morte. Eles são lançados no inferno e lá presos em cadeias de escuridão para o julgamento do grande dia. E eles sabem que o mais alto grau de punição está vindo sobre eles. A ira final será executada sem qualquer mistura. Toda a misericórdia e todos os prazeres serão tirados. Deus às vezes expressa sua ira neste mundo, mas aqui coisas boas e más estão misturadas. No futuro haverá apenas coisas más. Segundo, a ira será então executada sem qualquer misericórdia. Os julgamentos que Deus executa sobre homens ímpios neste mundo são acompanhados de muitas circunstâncias misericordiosas. Há muita paciência e longanimidade junto com o julgamento. Os julgamentos são unidos à continuação da oportunidade de buscar misericórdia. Mas no inferno não haverá mais exercícios de paciência divina. Os julgamentos que Deus exerce sobre os homens ímpios neste mundo são advertências para que evitem punições maiores. Mas a ira que virá sobre eles, quando tiverem preenchido a medida dos seus pecados, não será da natureza de advertências. Na verdade, eles serão efetivamente despertados e tornados completamente sensatos pelo que sofrerão. No entanto, o fato de serem despertados e tornados sensatos não lhes trará nenhum benefício. Muitos homens perversos sofreram coisas terríveis de Deus neste mundo que foram um meio de salvar o bem. Mas aquela ira que os pecadores sofrerão após a morte não será um caminho para o bem deles. Deus não terá nenhum desígnio misericordioso nisso, nem será possível que eles obtenham algum bem por isso ou por qualquer outra coisa. Terceiro, a ira será executada de modo a aperfeiçoar o trabalho para o qual a ira tende, totalmente para desfazer o assunto dela. A ira é frequentemente tão executada nesta vida tanto para afligir as pessoas e levá-las a grandes calamidades. No entanto, não para completar a ruína daqueles que a sofrem, mas em outro mundo será executado de modo a terminar sua destruição e torná-los total e perfeitamente desfeitos. Vai tirar todo o conforto, toda a esperança e todo o apoio. A alma será, por assim dizer, totalmente esmagada. A ira será totalmente intolerável. Ele deve afundar e afundará completamente e não terá mais força para evitar um naufrágio do que um verme teria para evitar ser esmagado pelo peso de uma montanha. A ira será tão grande, tão poderosa, a ponto de abolir totalmente todo tipo de bem-estar.
Mateus 21:44 diz: mas sobre quem cair será reduzido a pó. Quarto, quando as pessoas tiverem preenchido a medida de seus pecados, aquela ira eterna virá sobre eles. Embora os homens possam sofrer julgamentos muito terríveis neste mundo, esses julgamentos têm um fim. Eles podem ser prolongados, mas geralmente admitem alívio. Aflições e tristezas temporais têm intervalos e tréguas e geralmente gradualmente diminuem e desaparecem. Mas a ira que será executada quando a medida do pecado tiver sido preenchida não terá fim. Assim será ao máximo quanto a sua duração. Será de tão longa duração que será impossível que seja mais longo. Nada pode ser mais longo do que a eternidade. Quinto, quando as pessoas tiverem preenchido a medida de seus pecados, então a ira cairá sobre elas ao máximo do que está ameaçado. O pecado é um mal infinito, e o castigo que Deus ameaçou contra ele é muito terrível. As ameaças de Deus contra os que praticam a iniquidade são muito terríveis, mas essas ameaças nunca são totalmente cumpridas neste mundo. Por mais terríveis que alguns homens possam sofrer nesta vida, Deus nunca executa totalmente suas ameaças por um único pecado até que eles tenham preenchido toda a medida. As ameaças da lei nunca são respondidas por qualquer coisa que qualquer homem sofra aqui. O julgamento mais terrível nesta vida não responde às ameaças de Deus nem em grau, nem em circunstâncias, nem em duração. Se os maiores sofrimentos já suportados nesta vida fossem eternos, não responderiam à ameaça. De fato, os julgamentos temporais pertencem às ameaças da lei, mas estes não são respondidos por eles. Eles são apenas antecipações da punição. O salário do pecado é a morte. Nenhuma expressão de ira sofrida antes que os homens tenham preenchido a medida de seus pecados é o seu salário integral. Mas então Deus fará contas com eles e recompensará em seus seios a soma total merecida. O uso que eu faria dessa doutrina é advertir os homens naturais para que não descansem mais no pecado e se apressem em fugir dele. As coisas que foram ditas sob esta doutrina podem muito bem estar despertando terríveis considerações para você. É terrível considerar de quem é a ira que está sobre você e de qual ira você está em perigo. É impossível expressar a miséria de uma condição natural. É como estar em Sodoma com uma terrível tempestade de fogo e enxofre pairando sobre ela, prestes a explodir e ser derramada sobre ela. As nuvens da vingança divina estão cheias e prontas para explodir. Aqui, aqueles que ainda continuam em pecado nesta cidade considerem particularmente, primeiro, sob que grandes meios e vantagens você continua no pecado. Deus agora está nos favorecendo com meios e vantagens muito grandes e extraordinários, pois temos tais sinais extraordinários da presença de Deus entre nós. Seu Espírito é tão notavelmente derramado e multidões de todas as idades e de todos os tipos são convertidas e trazidas para casa em Cristo. Deus aparece entre nós da maneira mais extraordinária, talvez, do que nunca na Nova Inglaterra. Os filhos de Israel viram muitas obras poderosas de Deus quando os tirou do Egito, mas hoje vemos obras mais poderosas e de natureza mais gloriosa. Nós, que vivemos sob tal luz, ouvimos gritos altos, mas agora, acima de tudo, agora é um dia de salvação. A fonte foi aberta entre nós de maneira extraordinária e permaneceu aberta por um tempo considerável. No entanto, você continua no pecado e as chamadas que você teve até agora não o levaram a ser lavado nele. Que vantagens extraordinárias você tem desfrutado ultimamente para incitá-lo? Como tudo na cidade, ultimamente tem sido uma tendência. Aquelas coisas que costumavam ser os maiores obstáculos foram removidas. Você não tem os maus exemplos de pessoas imorais para ser uma tentação para você. Não há agora aquela vã conversa mundana e más companhias para distraí-lo e ser um obstáculo para você como costumava haver. Agora você tem uma infinidade de bons exemplos diante de você.
Há muitos agora ao seu redor que, em vez de distraí-lo e impedi-lo, estão sinceramente desejosos de sua salvação e dispostos a fazer tudo o que puderem para induzi-lo a fugir para Cristo. Eles têm um desejo sedento por isso. A principal conversa na cidade ultimamente tem sido sobre as coisas da religião e tem sido tal que tende a promover e não impedir o bem de suas almas. Tudo ao seu redor tende a incitá-lo, e você ainda vai continuar no pecado? Alguns de vocês continuaram no pecado até estarem muito avançados na vida. Você foi avisado quando era criança, e alguns de vocês despertaram então. No entanto, o tempo foi embora. Vocês se tornaram homens e mulheres, e então você se incitou novamente. Você teve os esforços do Espírito de Deus. E alguns de vocês fixaram os horários em que fariam um trabalho completo de busca da salvação. Alguns de vocês talvez tenham decidido fazê-lo quando deveriam estar casados e estabelecidos no mundo. Outros, quando você deveria ter terminado tal negócio e quando suas circunstâncias deveriam ser assim e assim alteradas. Agora, esses tempos chegaram e já passaram. Ainda assim, você continua no pecado. Muitos de vocês receberam avisos notáveis da providência. Alguns de vocês foram avisados pelas mortes de parentes próximos. Você ficou parado e viu outros morrerem e irem para a eternidade. Ainda assim, isso não foi eficaz. Alguns de vocês estiveram perto da morte, foram trazidos para perto da sepultura em uma doença dolorosa e estavam cheios de suas promessas de como se comportariam se agradasse a Deus poupar suas vidas. Alguns de vocês escaparam por pouco da morte por acidentes perigosos, mas Deus teve o prazer de poupá-lo para lhe dar mais espaço para se arrepender. Ainda assim, você continua no pecado. Alguns de vocês já viram tempos de derramamentos notáveis do Espírito de Deus nesta cidade no passado, mas não teve nenhum efeito bom sobre você. Você também teve os esforços do Espírito de Deus assim como outros. Deus não passou pela sua porta, mas ele veio e bateu. Ainda assim você se destacou. Agora Deus voltou de uma maneira mais notável do que nunca e tem derramado seu Espírito por alguns meses em sua influência mais graciosa. Ainda assim você permanece em pecado até agora. No início deste despertar, você foi avisado para fugir da ira e abandonar seus pecados. Foi-lhe dito que porta larga estava aberta, que era um tempo aceitável e foi instado a entrar no reino de Deus. E muitos pressionaram, eles abandonaram seus pecados e creram em Cristo. Mas você, quando viu, não se arrependeu para que pudesse acreditar nele. Então você foi avisado novamente, e ainda outros têm pressionado e se aglomerado no reino de Deus. Muitos fugiram em busca de refúgio e se apegaram a Cristo. Ainda assim você continua em pecado e incredulidade. Você tem visto multidões de todos os tipos, de todas as idades, jovens e velhos, reunindo-se para Cristo, e muitos da sua idade e circunstâncias. Mas você ainda está na mesma condição miserável em que costumava estar. Você tem visto pessoas reunindo-se diariamente para Cristo como pombas em suas janelas. Deus não só derramou seu Espírito nesta cidade, mas também em outras cidades ao nosso redor, e eles estão se reunindo lá assim como aqui. Essa bênção se espalha cada vez mais. Muitos, longe e perto, parecem estar voltando seus rostos para Sião. No entanto, vocês que vivem aqui, onde este trabalho começou, continuam para trás. Você não tem muito ou porção neste assunto. Segundo, que terrível a ira de Deus é quando é executada ao máximo. Para torná-lo até certo ponto sensível a isso, desejo que considere de quem é a ira. A ira de um rei é o rugido de um leão, mas esta é a ira de Jeová, o Senhor Deus Onipotente. Vamos considerar o que podemos pensar racionalmente sobre isso. Quão terrível deve ser a ira de tal ser quando atinge uma pessoa ao máximo sem qualquer piedade, moderação ou circunstâncias misericordiosas. Qual deve ser o máximo de sua ira, que fez o céu e a terra pela palavra de seu poder? Quem falou e tudo foi feito, quem mandou e tudo se cumpriu.
Qual deve ser a sua ira, que comanda o sol e ele não nasce e sela as estrelas? Qual deve ser a sua ira, que sacode a terra de seu lugar e faz tremer os pilares do céu? Qual deve ser a sua ira, que repreende o mar e o seca, que remove os montes dos seus lugares e os transtorna na sua ira? Qual deve ser a sua ira, cuja majestade é tão terrível que nenhum homem poderia viver à vista dela? Qual deve ser a ira de tal ser quando chega ao extremo, quando ele faz sua majestade aparecer e brilhar na miséria dos homens perversos? E o que é um verme do pó diante da fúria e sob o peso dessa ira, que os demônios mais fortes não podem suportar, mas afundam completamente e são esmagados sob ela? Considere quão terrível é a ira de Deus às vezes neste mundo, apenas em um pequeno gostinho ou visão dela. Às vezes, quando Deus apenas ilumina a consciência para ter algum senso de sua ira, isso faz com que os corajosos clamem. A natureza está pronta para afundar sob ela, quando de fato é apenas um pequeno vislumbre da ira divina que é vista. Isto foi observado em muitos casos. Mas se um leve gosto e apreensão da ira é tão terrível e intolerável, o que deve ser quando atinge as pessoas ao máximo? Quando algumas gotas ou uma pequena aspersão de ira são tão angustiantes e dominadoras para a alma, como deve ser quando Deus abre as comportas e permite que o poderoso dilúvio de sua ira caia sobre as cabeças culpadas dos homens e traga todas as suas ondas sobre suas almas? Quão pouco da ira de Deus os afundará. Salmo 2, verso 12, quando a sua ira se acende, mas um pouco, bem-aventurados todos os que nele confiam. Terceiro, considere. Você não sabe que ira Deus pode estar prestes a executar sobre os homens maus neste mundo. A ira pode, em certo sentido, estar vindo sobre eles na vida presente ao máximo, pois devemos saber. Quando se diz dos judeus, a ira caiu sobre eles ao máximo, disse respeito não apenas à execução da ira divina sobre aquele povo no inferno, mas à terrível destruição da Judéia e de Jerusalém, que foi então quase se aproximando pelos romanos. Não sabemos, mas a ira está chegando agora de uma maneira peculiarmente terrível sobre o mundo perverso. Deus parece, pelas coisas que Ele está fazendo entre nós, estar surgindo para algo grande. A obra que ultimamente tem sido realizada entre nós não é algo comum. Ele não trabalha da maneira usual, mas de uma maneira muito extraordinária, e é provável que seja um precursor de alguma revolução muito grande. Não devemos fingir dizer o que está no ventre da providência ou o que está no livro dos decretos secretos de Deus. Contudo, podemos e devemos discernir os sinais destes tempos. Embora Deus esteja agora prestes a fazer coisas gloriosas por sua igreja e seu povo, é provável que elas sejam acompanhadas de coisas terríveis para seus inimigos. É a maneira de Deus, quando Ele provoca qualquer revolução gloriosa para o seu povo, ao mesmo tempo executar julgamentos terríveis sobre seus inimigos. Deuteronômio 32:43. Alegrai-vos, ó nações, com o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos e dará vingança aos seus adversários, e será misericordioso com a sua terra e com o seu povo. Isaías 3:10 e 11. Dizei ao justo, bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do ímpio, mal lhe acontecerá, porque a recompensa das suas mãos lhe será dada. Isaías 65:13 e 14. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que os meus servos comerão, mas vós tereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas tereis sede. Eis que meus servos se alegrarão, mas vós ficareis envergonhados. Eis que meus servos cantarão de alegria de coração, mas vós chorareis de tristeza de coração e uivareis de aflição de espírito. Encontramos nas Escrituras que, onde tempos gloriosos são profetizados para o povo de Deus, há, ao mesmo tempo, julgamentos terríveis preditos para seus inimigos. O que Deus está prestes a fazer, não sabemos, mas podemos saber que não haverá segurança para ninguém, exceto para aqueles que estão na arca. Portanto, cabe a todos apressar-se e fugir para salvar suas vidas, para entrar em uma condição segura, para entrar em Cristo.
Então eles não precisam temer, embora a terra seja removida e as montanhas levadas para o meio do mar. Ainda que as suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem com a sua fúria, porque Deus será o seu refúgio e fortaleza, eles não precisam ter medo de más notícias. Seus corações podem estar firmes, confiando no Senhor. Amém.